Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, professor Felipe Rocha, de Sociologia, e a gente vai continuar trabalhando com a temática racismo. Terceira aula seguida que a gente está trabalhando com essa temática. Na aula de hoje a gente vai privilegiar a história da luta pela igualdade racial. Tá? Esse é o objetivo dessa aula. A gente vai trabalhar com a mesma habilidade da aula passada, tá? Aprender o significado do fenômeno social do racismo e do modelo do racismo brasileiro. Mas a gente vai começar pela própria história dos direitos civis raciais, de uma forma geral, tá? Dos casos mais emblemáticos. E para começar, a gente vai falar um pouquinho dessa história nos Estados Unidos, porque até a década de 60 os negros não tinham direitos civis garantidos. Era um problema histórico e muito grave nos Estados Unidos. E eu vou apresentar um vídeo que passa um pouquinho dessa história, de como isso se deu lá. A igualdade de todos perante a lei é uma ideia que é básica e crucial dentro de uma democracia. Mesmo que na teoria isso seja uma verdade, fica evidente que na prática nem sempre acontece. Pessoas pobres e principalmente negras continuam atingidas pela violência do Estado e ignorados pela justiça. Este vídeo é sobre um momento histórico onde os reflexos dessa desigualdade eram muito fortes. E também sobre os movimentos que aconteceram para superar essa situação de leis injustas e de segregação racial. Vamos falar de história. Muitos dos estados do Sul, vencidos na guerra, criaram leis que garantiriam uma segregação cada vez maior entre a população negra e branca. Elas proibiam, por exemplo, que negros utilizassem hospitais, escolas, igrejas e certos espaços e serviços públicos, uma vez que eram próprios apenas para a população branca. O movimento dos direitos civis foi um conjunto de manifestações que aconteceram entre os anos 50 e 60, que tinham como seu objetivo o melhor tratamento da população negra. Nós iremos focar neste vídeo em 3 nomes. Martin Luther King Jr. nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. King formou-se bacharel em teologia no estado da Pensilvânia e, posteriormente, recebeu o título de doutor em filosofia pela Faculdade de Teologia da Universidade de Boston. Foi quando ele conheceu e adquiriu grande admiração pela ideologia de resistência não violenta de Gandhi. King sempre foi bastante envolvido em debates e questionamentos que abordavam a questão da luta pelos direitos civis e igualdade racial nos Estados Unidos, sendo filiado à Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma instituição fundada no início do século XX com o objetivo de lutar pela conquista de direitos completos às populações negras. Em 1955, Rosa Parks foi presa e julgada por não ceder a um branco um assento de ônibus na fileira reservada a negros. Isto motivou um boicote aos ônibus em Montgomery e Martin Luther King ganhou notoriedade nacional pelos seus discursos e por seu papel nas manifestações que aconteceram nos estados segregados. Após mais de um ano de manifestações pelos Estados Unidos, a Suprema Corte declarou no dia 13 de novembro de 1956 que as leis de segregação no Alabama eram contra a Constituição. O boicote aos ônibus se encerrou quase um mês depois da declaração. King seguiria firme e forte na luta pelos direitos civis, notabilizando-se cada vez mais como protagonista do movimento. Entretanto, seus discursos não conquistavam apenas adeptos. Fortes grupos de oposição também se formavam e enxergavam no pastor uma ameaça ao que eles acreditavam ser a ordem naquele momento. A partir daí, não apenas ele, mas também seus familiares passaram a correr constante risco de morte. Inúmeras vezes,
ele foi alvo de tentativas de assassinato, de atentados à bomba à sua casa e também sofreu fortes acusações contra sua integridade. King foi investigado pelo FBI, que grampeou suas ligações e até o enviou uma carta recomendando que ele cometesse suicídio. Mas apesar de tudo, Martin Luther King seguiu bravamente sua jornada, deslocando-se por várias cidades do sul dos Estados Unidos, levando sua mensagem de motivação e também negociando com lideranças políticas por reformulações nas leis. O seu discurso, intitulado I Have a Dream, no monumento dedicado a Abraham Lincoln, presidente americano que aboliu a escravidão logo após a Guerra Civil. Além de sua luta em torno dos direitos civis, ele também se notabilizou por defender os direitos das mulheres e se posicionar fortemente contra a Guerra do Vietnã. Em 1964, seus esforços foram amplamente reconhecidos e o renderam o Prêmio Nobel da Paz, sendo a pessoa mais jovem a recebê-lo até então. A luta de Martin Luther King foi brutalmente interrompida ao ser baleado na sacada do seu aposento, no estado do Tennessee, onde estava hospedado para apoiar a greve dos trabalhadores dos serviços de água e esgoto da cidade de Memphis. O assassinato ocorreu em 4 de abril de 1968, um dia após ele proferir aquele que seria o seu último discurso. Malcolm X, nome de nascença Malcolm Little, nasceu no dia 19 de maio de 1925, em Omaha, Nebraska. Os pais de Malcolm eram membros da fraternidade chamada Associação Universal para a Melhoria do Negro. Quando Malcolm tinha 6 anos, seu pai morreu no que foi considerado um acidente de bonde, mas que a mãe dele acreditava ter sido um assassinato pela Legião Negra, um grupo supremacista branco. Malcolm tinha opções de estudar direito enquanto estava na escola, porém ele largou os estudos após um professor branco lhe falar que isto era muito para um preto. Desde os 14 anos, ele fazia bicos e quando se mudou para Nova York, começou a cometer alguns crimes pelos quais seria preso. A cadeia seria o ponto de virada para Malcolm. Ele se juntou à Nação do Islã, um movimento político e religioso negro. Vendo que o nome Little foi imposto pelos brancos, a sua família o trocou por X, que representa o nome dos seus antepassados que havia sido perdido. Após sair da cadeia, Malcolm começou a ministrar pela Nação do Islã. Em 1957, 3 membros da organização foram espancados brutalmente por policiais de Nova York e presos sem tratamento. Malcolm X e um pequeno grupo de membros foram até a delegacia para ver o que havia acontecido. Inicialmente, a polícia não permitiu a sua entrada, só cedendo mais tarde, após uma multidão crescer e começar a protestar. Malcolm conseguiu arranjar uma ambulância e tratamento para eles, e inclusive a sua própria liberação. A Nação do Islã era diferente da maioria dos movimentos negros daquele período. Eles defendiam a superioridade negra e não a sua integração. Malcolm X, pessoalmente, era crítico das manifestações pacíficas, vendo neles como se fossem submissos aos brancos, e que comunidades negras tinham que lutar por si do jeito que pudessem. Ele também era a favor do retorno para a África, onde poderiam ser livres dos brancos. No dia 8 de março de 1964, Malcolm X, após desavenças crescentes com o comando da Nação do Islã, se desfilia dessa. Em abril, ele discursa defendendo que os negros votem com sabedoria, mas que peguem armas caso o governo não melhore suas condições. Ele parte em peregrinação para Meca, onde, ao ver muçulmanos de todas as cores interagindo como iguais, começa a crer que o Islã seria capaz de superar os problemas raciais. Após a saída da Nação do Islã, suas ideias sobre os direitos civis mudaram. Ele ficou disposto a trabalhar junto dos outros e sugeria que o foco do movimento fosse além dos Estados Unidos e buscasse apoiar outros movimentos também no terceiro mundo. Ele deixou de acreditar na necessidade da separação de brancos e negros depois de sua peregrinação. Ao ser perguntado se os brancos ainda eram o diabo, ele afirmou: os brancos são seres humanos, na medida em que isto for confirmado em suas atitudes em relação aos negros. Malcolm X seria morto por assassinos associados à Nação do Islã no dia 21 de fevereiro de 1965. Movimentos posteriores, como Black Power, inspiraram-se em suas ideias. Bem, um outro caso bastante emblemático que a gente precisa chamar atenção é o apartheid, o sistema mais violento e o que durou mais tempo
de separação racial. A África do Sul tem uma das mais estáveis democracias de toda a África. É também um dos poucos países do continente que não sofreram golpes de Estado. Essa é, no entanto, uma estabilidade relativa. Por muito tempo, sul-africanos viveram sob um dos mais longos e rígidos regimes de segregação racial do mundo. Para entender como isso foi possível, é preciso recuar 70 anos no tempo até 1948, quando foi instituído o Apartheid. Apartheid significa segregação em africâner, uma língua de origem holandesa. No caso da África do Sul, significou a segregação de todos os que não fossem brancos. Esse regime racista começou a ser implementado oficialmente no país a partir de 1948. O Partido Nacional venceu a eleição daquele ano. Era um partido formado por homens brancos, descendentes de imigrantes europeus, no sul do continente africano, que eram minoria no país, apenas 20% da população da época. Os negros e mestiços não tinham direito a voto. O primeiro-ministro responsável pela implementação das primeiras políticas institucionais do Apartheid foi Daniel François Malan, um filho de protestantes franceses que haviam imigrado da Europa para o sul da África. Essa presença europeia na África Austral vinha desde pelo menos o século XV, quando navegantes portugueses buscavam a rota marítima para o Oriente, contornando o Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança. Ao longo dos anos seguintes, franceses, holandeses e britânicos se estabeleceram ali em sucessivas ondas migratórias. O Reino Unido incorporou a África do Sul aos domínios da coroa em 1806. A independência só viria em 1909 e a soberania total em 1931. Ao longo de todo esse período, esses imigrantes europeus e seus descendentes, nascidos na África do Sul, editaram uma porção de normas racistas, restringindo o direito dos negros e dos mestiços ao livre deslocamento, à propriedade de terras e ao direito de votar. Mas foi só no pós-guerra, em 1948, que o Apartheid ganhou uma forma institucional. Em 1949, é publicada uma lei que proíbe todos os casamentos interraciais na África do Sul. Em 1950, uma nova lei torna obrigatória a classificação das pessoas em grupos raciais, inserindo essas informações no documento de identidade dos maiores de 18 anos. No mesmo ano, 1950, uma emenda chamada Emenda da Imoralidade torna crime as relações sexuais entre pessoas de grupos raciais diferentes. A própria ideia de classificar negros e mestiços em diferentes raças era confusa, além de claramente preconceituosa. Comitês governamentais responsáveis por essa triagem terminavam até mesmo por colocar irmãos consanguíneos em grupos e subdivisões diferentes com base nas aparências, tamanha arbitrariedade dessa política que visava, no fundo, proteger os interesses dos brancos em detrimento de todos os demais. A partir de 1953, surgem normas para proibir os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas praias, usarem os mesmos ônibus, hospitais, escolas e universidades. A partir de 1959 tem início uma política que leva a segregação a um novo patamar. A remoção forçada de negros para os chamados bantustões, ou lares tribais. Esse nome era dado a regiões designadas pelos brancos para que os negros e mestiços vivessem em espécies de guetos localizados fora dos maiores centros urbanos. A justificativa moral era de criar espécies de estados negros independentes. Mas, na prática, esses bastiões eram controlados por administrações marionetes. Nos anos 50, mais de 60 mil sul-africanos foram retirados à força de Joanesburgo e confinados num bairro chamado Soweto, que é o acrônimo em inglês para Southwestern Townships, ou municípios do Sudoeste. A comunidade negra de Sophiatown, nos arredores de Joanesburgo, foi removida pela polícia. As casas que ficaram para trás foram demolidas e o terreno aplainado por escavadeiras. Os novos moradores, brancos, batizaram o local com o nome de Triunfo. Esse fenômeno, que se manteve pelos anos 1960, 70 e 80, é considerado uma das maiores remoções populacionais forçadas da história. Na África do Sul, do Apartheid, negros eram tratados como estrangeiros, só entravam em bairros brancos como trabalhadores convidados, portando um passe específico, uma espécie de passaporte. Em 1960, moradores do bairro negro de Sharpeville queimaram seus passes na frente da polícia, que respondeu matando 69 manifestantes. Aquele ano marcou uma virada. Enquanto a África do Sul vivia o Apartheid, o mundo vivia a Guerra Fria, com americanos e soviéticos disputando grande parte das relações entre os países, com base na divisão simplista entre capitalistas e comunistas. Temendo que os movimentos de resistência dos negros sul-africanos pendessem para o lado dos soviéticos, muitas potências ocidentais, sobretudo o Reino Unido e os Estados Unidos, toleraram o Apartheid. Mas isso começou a mudar com o crescimento do movimento por direitos civis nos Estados Unidos e com os massacres que ocorriam na África do Sul.
Em 1960, pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas em Nova York se pronuncia contra a política do apartheid do governo sul-africano. Em 1961, a pressão internacional aumenta com a visita do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan na África do Sul, onde ele faz um pronunciamento ao parlamento local chamado Os Ventos da Mudança, no qual pede mudanças na política de apartheid. Porém, nenhuma dessas pressões externas teria um efeito se não fosse a luta dos próprios negros sul-africanos, e entre eles, um em especial: Nelson Mandela. Aos 43 anos, Mandela assume a linha de frente das ações de sabotagem que eram praticadas por uma organização do movimento negro local chamada Lança da Nação. O ano era 1961. A África do Sul havia se autoproclamado república, se afastando da órbita da coroa britânica e da Liga de Ex-Colônias do Reino Unido, chamada Commonwealth. Mandela e seus companheiros ameaçaram marcar a data com uma série de greves, manifestações, atentados e atos de sabotagem, colocando explosivos em estruturas da rede elétrica, da telefonia, em quartéis e linhas de transporte. O líder negro militava desde os 25 anos num partido político chamado CNA, sigla do Congresso Nacional Africano. Ele fundou a ala jovem do partido que nos anos 50 tomou o controle da CNA, pregando uma linha muito mais combativa em relação ao apartheid. Em 1962, Mandela, que havia recebido treinamento em técnicas de guerrilha no exterior, é preso e condenado à prisão perpétua. Em 1964, ele é colocado numa cela de aproximadamente 5 metros quadrados no presídio de Robben Island, onde é submetido a trabalhos forçados em pedreiras de cal. Do lado de fora, os confrontos aumentam. Em 1976, um protesto de estudantes em Soweto termina com 23 mortos, segundo o governo, e militantes do movimento dizem que o número pode ter chegado a 700. É nesse contexto que Mandela permanece detido 18 anos em Robben Island, até 1982. Em seguida, ele passa por outros presídios do país. Os anos 1980 são marcados por embargos de armas e embargos comerciais impostos por mais de 20 países contra a África do Sul. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a distensão da Guerra Fria reduzem a paranoia do governo e abrem novas possibilidades de diálogo na África do Sul. Naquele ano morre o então presidente Pieter Botha e no lugar dele assume o homem que negociaria a saída de Mandela da prisão, o presidente Frederic de Klerk. Num gesto político contra o apartheid, Mandela havia recusado outras ofertas de libertação nos 27 anos em que esteve preso. Ele fez do cumprimento da pena uma forma de protesto aos olhos do mundo. Em 1990, Mandela é solto e seu partido, o CNA, volta a ser permitido. Ele dá início a um périplo internacional, sedimentando a imagem de um lutador pela paz e pela reconciliação. Em 19... Bem, tudo isso que a gente viu, será que tem alguma coisa a ver com o Brasil? No Brasil não existiram leis interraciais. No entanto, houveram casos... E aí, pessoal, sim, tudo bem? Bom, houveram casos, sim, de várias formas de segregação. Por exemplo, eu tenho uma amiga negra de Minas Gerais que ela disse que quando criança existiam clubes para negros, bailes para negros e bailes para brancos. Existe um vídeo, até aí no YouTube, eu não peguei ele, mas mostra que isso também aconteceu na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e acontecia em outras cidades, onde os negros não tinham direito a entrar nos clubes, e eles criaram, naquela época, clubes para negros. E outros espaços onde os negros não eram bem vistos. Agora, e no futebol? No futebol isso aconteceu há bastante tempo. Por isso, eu trouxe esse vídeo que conta um pouco essa história do futebol no Brasil. Como isso se deu, quando os negros passaram a ter direito a jogar futebol. Essa quarta-feira, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. Dia importante para a gente refletir um pouco sobre essa situação racial no Brasil e no mundo. Ainda mais a gente que gosta de futebol e está vendo um momento tão crítico nessa área de racismo nos últimos tempos no futebol. A gente vendo muitos casos, principalmente na Europa, no leste europeu. A gente teve muitos casos na Itália também, mas teve até um caso aqui no Brasil, no Cruzeiro e Atlético, né? Então, um dia importante para a gente refletir qual foi o primeiro time do Brasil a ter jogador negro. Oficialmente até foi corregistrado, até houve honrarias em relação a isso, que esse crédito foi para o Bangu.
né? O Bangu foi fundado por funcionários de uma fábrica, de uma tecelagem no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Em 1905, teve um operário da fábrica ali, né, o Francisco Carregal, se tornou o primeiro jogador negro no Bangu, no futebol do Rio de Janeiro, e durante muito tempo acreditou-se que tinha sido o primeiro jogador negro do futebol brasileiro. O Bangu carregou essa bandeira por muito tempo como o time que teria sido responsável por isso, e até hoje é um time muito ligado a essa causa. Isso foi em 1905. Em 1907, houve a Liga Metropolitana de Futebol lá do Rio de Janeiro, chegou a baixar uma norma proibindo os jogadores negros, e o Bangu abandonou a liga. Quer dizer que não só o Bangu tinha um jogador negro, como defendia ativamente essa causa e brigou por isso, né? Então o Bangu tem esse status, tem esse título, merece muito crédito por isso. Mas tem outros 2 clubes que também carregam muito fortemente essa causa, essa questão de ser um pioneiro na integração racial do futebol brasileiro. Um deles é o Vasco. O Vasco foi o primeiro clube a ter um presidente negro. Foi o Cândido José de Araújo, em 1904. Na época, o Vasco não tinha departamento de futebol, era só um clube de regatas mesmo. O departamento de futebol foi criado em 1915. E o Vasco, então, teve um primeiro presidente negro. Depois passou a ter jogadores negros. Era um time de origem do subúrbio, era um time de origem operária. E quando o Vasco, na década de 20, foi se tornando uma potência nos gramados e conquistou o acesso para a segunda divisão, e depois no ano seguinte o acesso à primeira divisão, o acesso do Vasco foi inicialmente barrado pela Liga Carioca, né? Fluminense, Flamengo, América e Botafogo não aceitaram o Vasco, e alegando que o Vasco não tinha estádio, né? E no fundo sabia-se que na verdade era uma questão de não aceitar os jogadores negros do Vasco. O Vasco, para provar que tinha condição, construiu o estádio em tempo recorde, que é o estádio de São Januário. Uma história essa é a história belíssima do estádio de São Januário. Foi construído como uma prova de grandeza do Vasco, que na época não era um clube grande, era um clube que estava virando grande, e uma grandeza da comunidade em torno do clube, dos comerciantes portugueses que tinham fundado, e mais dos operários e negros que faziam parte do time e da torcida do Vasco. Então o Vasco sempre carregou esse pioneirismo. Esses clubes chegaram a sair da liga e fundaram uma outra liga e não aceitaram o Vasco inicialmente. Um time que surgiu mais recentemente com uma ligação muito forte é a Ponte Preta. A Ponte Preta já tinha uma ligação porque historicamente era um clube que aceitou negros muito antes de outros clubes no interior de São Paulo. Então a Ponte, apelidada de Macaca, tudo já era um time que tinha essa marca. Mas não faz muito tempo descobriram registros originais da Ponte Preta e descobriram uma foto de um dos primeiros times da Ponte Preta. E essa foto mostrava o Miguel do Carmo, que era um dos fundadores da Ponte e um dos primeiros jogadores da Ponte, das primeiras formações da Ponte, e pela foto viram que ele era negro. Não se tinha uma ideia muito grande disso, não se sabia esse fato. Então descobriu-se que ele era negro, e a Ponte Preta, no final das contas, foi o primeiro clube brasileiro a ter jogadores negros. Isso foi em 1900. Bem, a ideia de trazer esses vídeos é justamente discutir a questão do racismo, se ele existiu, se ele não existiu, mas a luta contra isso, pessoas que se levantaram contra isso, seja um time de futebol no Brasil, seja pessoas que formaram clubes onde os negros poderiam se divertir num momento que em muitas cidades brasileiras negros não podiam entrar, seja a história de pessoas no mundo inteiro que se esforçaram por isso. A gente tem todos esses exemplos que a gente trouxe na aula de hoje, tá? A ideia era justamente isso, reforçar a importância da luta pelos direitos civis e pelo direito à dignidade dos negros, acabando com a separação por raça, que é uma separação
burra. Inclusive porque não se usa mais o termo que existe raças biológicas, não existe essa divisão em raças biológicas. Raça hoje é um termo meramente cultural. A gente carrega e muitas vezes, mesmo que a ciência, a biologia prove que não existem diferenças consideráveis entre negros e brancos, muita gente carrega esse estigma e segue fazendo atitudes que a gente mostrou na aula passada, de vídeos de pessoas que insultam pessoas justamente pela raça. E o mais importante, raça não define quem a pessoa é. A pessoa pode ser boa, ruim, mas a raça não define isso. É o caráter, a criação e etc. Mas não a raça. Então é isso e até a próxima.